Me dá agora, Guilherme Campos, a rodovia Anguera totalmente interditada no trecho em Santa Rita do Passa Quatro. O bloqueio foi necessário para a realização de obras emergenciais. A principal rodovia do Brasil nesse momento, não passa ninguém nesse trecho onde está Guilherme Campos e me parece que o desvio é muito longo e tem trazido transtorno para quem precisa passar aí pela Anhanguera. São milhares de pessoas. É isso, Guilherme Campos, agora com você mais uma vez. É isso, Valentim. Tem muito motorista que está tendo que andar bastante para retornar à rodovia Anhanguera, viu? Nós estamos aqui exatamente no local onde acontece essa obra, na rodovia Anhanguera, no quilômetro 247, aqui em Santa Rita. Vou pedir para o nosso cinegrafista Sérgio Galani mostrar. É exatamente aqui onde acontece essa obra e aí, por causa dessa obra, tem uma interdição entre o quilômetro 245 e 263. Tudo por causa dessa obra, Valentim. A previsão é de pelo menos 15 dias. Nesse local onde a gente está mostrando, a concessionária já está fazendo um desvio e esse desvio vai servir para os dois sentidos. Então, essa obra deve demorar e aí, enquanto isso, os motoristas vão passar, né, no mesmo sentido aqui da rodovia Anhanguera. É isso que vai acontecer, vai ter um pequeno desvio. Então, em algum momento, vai ser exatamente aqui onde nós estamos, vai virar aí uma pista simples para os motoristas que passam aqui nesse trecho da rodovia Anhanguera em Santa Rita. Bom, e aí o que acontece, Valentim? Hoje de manhã nós mostramos um problema para os motoristas desavisados, mas que disseram que faltava informação. E a gente conversou com esses motoristas. Então o que acontece? No sentido Ribeirão Preto capital, por exemplo, os motoristas seguiam pela rodovia Anhanguera e aí, em um determinado ponto, a rodovia Anhanguera fica interditada. E aí, os motoristas precisam fazer um retorno. E aí, qual a reclamação? Os motoristas reclamam que essa interdição já deveria estar um pouco antes. Por exemplo, próximo ao trevo de São Simão e Luiz Antônio, porque aí lá o motorista já ia seguir para São Simão, para depois pegar Santa Rosa, Tambaú, Porto Ferreira para voltar a Anhanguera, ou por Luiz Antônio, e aí depois teria que pegar Washington Luiz. Então, os motoristas reclamam disso, de que essa interdição poderia estar um pouco antes, porque o que acontece, da maneira como está essa interdição, os motoristas precisam andar aí 8 quilômetros a mais, então eles vão 4 quilômetros para chegar até o local onde a Anhanguera está interditada e depois mais 4 quilômetros, então são 8 quilômetros aí, um caminho que já poderia ter sido evitado. Daqui a pouco nós vamos conversar com o diretor aqui da concessionária que vai explicar por que isso acontece. Daqui a pouco uma entrevista ao vivo. Bom, e aí do outro lado, o motorista que vem no sentido capital interior tem que fazer um desvio ainda maior. O motorista que de repente vai seguindo e chega até o momento onde a Anhanguera está interditada, tem que fazer aí, né, um desvio de 40 quilômetros, 20 para ir, 20 para voltar, porque a interdição já está um pouco à frente de Santa Rita. E aí tem que voltar para chegar até Porto Ferreira e até Tambaú, chegar em Santa Rosa, São Simão. Então, essa também é uma reclamação, né? Lá, esse desvio está um pouco à frente aqui de Santa Rita, onde nós estamos. E os motoristas dizem que já deveria ter mais informação para o motorista que está seguindo pela Anhanguera já entrar em Porto Ferreira para fazer esse desvio. Então, essas são as reclamações dos motoristas, porque quando chega no local, não dá mais para seguir, aí tem que fazer o retorno, né? Então, tem esse problema que aconteceu hoje de manhã. Essa interdição começou ontem e muitos motoristas foram pegos de surpresa. É uma rodovia onde o motorista não está acostumado com nenhum tipo de interdição, né? Dificilmente a rodovia Anhanguera aqui na região de Ribeirão Preto fica interditada, local que não tem muitas obras, então muitos motoristas acabaram seguindo e aí quando chegam num determinado ponto não tem o que fazer, tem que fazer o retorno e aí acabam andando mais. Então vamos acompanhar agora a reclamação desses motoristas. Teve motorista de caminhão, por exemplo, que não conseguiu seguir viagem porque o sistema bloqueou, o sistema de monitoramento, porque o motorista estava alterando a rota, estava saindo da rota e aí, quando ele estava ali para fazer o retorno, o caminhão parou embaixo do pontilhão. E a gente vai acompanhar agora a reclamação desses motoristas confusos que chegavam ali para fazer o retorno, não sabiam o que fazer, perguntavam para a funcionária da concessionária, a gente ali tentando entender também essa dúvida dos motoristas e a funcionária pedindo para a gente sair para não ter congestionamento. Vamos acompanhar agora. É bem complicado, né, só? Porque o preço que tá o pedar, né, só?
Aí de última hora acontece um negócio desse, né? Você não estava sabendo mesmo, né? Você tava seguindo por aqui tranquilo quando de repente o trânsito foi desviado. É, eu passei aqui ontem e já não tinha nada. Agora hoje, a hora que voltou, já tá de jeito, né? Gera um pouco de transtorno, mas se é pra segurança nossa, a gente tem que entender, não é verdade? E o pessoal não sabe nem coordenar o retorno, nem retorno. A gente não pode ir nem retornar. Você tá indo pra onde? Campinas. Então fica aqui, Galani, aí eu vou até ele. Vamos lá com o Guilherme Campos agora ao melhor vivo, aqui. detalhes desse caso, se posicionando. Vamos lá, chamando o pessoal da concessionária. Nós vimos aí, Guilhermão, agora você ouvindo com alguns motoristas muito revoltados e agora sim já está ok para falar aí com o pessoal da concessionária ao vivo, 12h04, Gui. É isso, Valentim. A gente estava chamando aqui o diretor aqui da concessionária, o Ricardo, que vai agora esclarecer essas dúvidas aí dos motoristas sobre esses desvios, porque a rodovia Anhanguera não foi interditada um pouco antes, para os motoristas não terem que andar um pouco a mais. Então o Ricardo já está aqui comigo e vai dar detalhes. Primeiro, Ricardo, vamos falar um pouco sobre essa obra. Por que acontece essa obra aqui? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Acho que primeiro eu quero comentar com todo mundo aqui que a prioridade da Via Paulista é a segurança. Segurança dos usuários e a segurança também da equipe que está aqui. Nós executamos e realizamos monitoramentos constantes nas nossas rodovias e no começo de fevereiro, nós identificamos alguns pontos aqui dentro da Serra de Santa Rita, alguns itens e alguns pontos no pavimento e também no talude. Imediatamente nós começamos as ações corretivas e preventivas, trouxemos técnicos, nossa equipe especialista, contratamos empresas e iniciamos toda a recuperação aqui pelo trecho. Tá? Quando, na data de ontem, após uma reunião técnica e operacional, pensando nas questões de segurança, fizemos também reuniões com o policiamento e com a Artesp, que é a agência reguladora, e decidimos que preventivamente valeria a pena o fechamento aqui desse trecho em questão. E o que está sendo feito aqui? E o asfalto, ele estava cedendo, seria isso? Houve um desnível no asfalto. O problema aqui são as chuvas. Fortes e constantes chuvas que nós temos identificados desde o final do ano passado. Não é uma questão que ocorre só aqui em Santa Rita, no estado todo. Então esse é um ponto principal que acabou ocasionando essas questões aqui na Serra. A gente até pode mostrar, vou pedir para o nosso telegrafista Sérgio Galani mostrar aqui do outro lado, a gente consegue ver alguns pontos de água. Isso para até a gente mostrar que é uma região que tem muita água, né, Ricardo? Exatamente. Essa é uma região. Perdi parcialmente o contato do Guilherme, é isso? Perdi parcialmente. Vamos voltar então a imagem lá, imagem ao vivo que chega aqui no Balanço Geral, mas é muito importante, essa entrevista aí é fundamental, junto com o pessoal da concessionária, porque nós temos a principal rodovia do estado de São Paulo, uma das principais rodovias, se não a principal rodovia do Brasil nesse momento, totalmente interditada nesse trecho em Santa Rita do Passa Quatro. Agora sim, restabelecendo o sinal com o Guilherme Campos, ao vivo, é assim, Guilhermão, vamos lá, porque a informação, ela tem que ser levada e ela é prioridade no Balanço Geral, irmão, vamos lá. É isso, Valentim. Vamos então dar sequência. O Ricardo está falando que essa é uma região que tem muita água, né, Ricardo? Exatamente. É uma região de muitas nascentes, até você consegue, como você mesmo comentou aqui, Guilherme, o afloramento da água na própria rocha. E além disso, toda a influência dessas chuvas excessivas e constantes desde o final do ano passado até agora. Quanto tempo deve durar essa obra aqui? Já tem uma previsão? Hoje, nossa expectativa, na próxima terça-feira, nós vamos ter uma reanálise aqui de todo esse trabalho. Você está aqui no trecho, está observando movimentação de veículos, movimentação de pessoas, máquinas. Na próxima terça-feira, nós temos uma nova análise. Entendendo que é uma condição ideal de segurança, nós reabrimos a Anhanguera. Entendendo que não é, nós seguimos com as análises, monitoramento e todo esse trabalho para que o quanto antes a gente faça essa liberação. Agora, vocês já estão fazendo ali, um desvio, já tem aqui esse desvio no quilômetro 247. Exato. Nós entendemos que para a continuidade das obras, para o término das obras, vamos dizer assim, o trabalho definitivo, nós vamos precisar dos desvios. Então nós teremos que fazer novas intervenções na pista. Com o desvio, nós não teremos mais interferência no tráfego, a Anhanguera segue liberada para o pessoal fazer sem aquelas interdições parciais que nós temos que fazer por conta da execução dos trabalhos. Em relação às interdições, a gente mostrou agora alguns motoristas reclamando, dizendo que faltava alguma sinalização e
o tamanho, né, desse desvio, porque a interdição, por exemplo, aqui no sentido Ribeirão Preto, capital, os motoristas reclamaram que essa interdição poderia ser um pouco antes, lá em São Simão, em Luiz Antônio, porque ali eles já fariam o desvio, não precisariam andar um pouco a mais, daria 4 km para ir, 4 para voltar. Então eles reclamam que essa interdição poderia ser um pouco antes, para ali já a Anhanguera está interditada e aí já poder fazer esse desvio. Por que esse desvio não aconteceu um pouco antes nesse sentido, Ricardo? A construção dos desvios, eles levam vários itens em consideração, entre eles a trafegabilidade, topografia, geometria, e um ponto essencial para a implantação do desvio são os acessos e os municípios que nós temos na região. Então, o que acontece? Hoje, na rodovia Anhanguera, no sentido Ribeirão Preto, São Paulo, se nós adiantamos o desvio mais próximo a Ribeirão Preto, nós fechamos o acesso principal de 2 cidades. Hoje nós temos Luiz Antônio e São Simão, que tem o acesso pela rodovia Anhanguera. Então esse desvio foi colocado um pouco mais à frente e nós temos também um trabalho de controle ali das pessoas, porque existem moradores, sitiantes, existem empresas que precisam fazer esse acesso ao local. Então, toda a questão da construção do desvio e onde fazer o desvio, ele leva em consideração esses pontos. Por isso que o desvio está neste ponto específico. Tem uma informação que chegou agora para a gente recebeu a informação que o prefeito de Santa Rosa pediu para evitar que o trânsito fosse desviado para lá, para não ter nenhum problema na cidade, com o trânsito, que o local lá onde os veículos passassem seria um local perigoso para veículos pesados. E aí, alguns motoristas reclamam que quando fazem esse retorno, quando chegam ali em São Simão para Luiz Antônio, fica difícil seguir para Luiz Antônio, porque muitas vezes falta ali alguma informação e quando o motorista percebe, já está em Luiz Antônio. Houve essa conversa, o prefeito de Santa Rosa entrou em contato com a concessionária? Olha, nós fizemos contato com diversos prefeitos da região, eu pessoalmente fiz contato com alguns prefeitos, especificamente com o prefeito de Santa Rosa eu não fiz, mas nosso contato está aberto para conversarmos, para escutarmos. Tivemos contato tanto em Santa Rita e em São Simão, que já apontaram alguns itens de melhoria no nosso desvio, imediatamente, prontamente atendemos. Então esse é um ponto, iremos procurar o prefeito também para entender esse ponto que ele colocou e resolver essa situação o mais rápido possível. Ricardo, para a gente finalizar, qual a orientação para os motoristas que precisam fazer esse caminho Ribeirão Preto, São Paulo, né? São Paulo, Ribeirão, qual a orientação que vocês passam para os motoristas que estão acompanhando a gente agora ao vivo no Balanço Geral? Importante destacar o trabalho incessante aqui da equipe da Via Paulista para liberar a Anhanguera o quanto antes, para retomar as condições normais, para que essa interdição realmente se encerre o mais rápido possível. O que nós pedimos? Que os usuários fiquem atentos à sinalização. Hoje, com o apoio da Artesp e do policiamento, praticamente o estado todo está com informações em painéis de mensagem, aqueles painéis que nós temos na rodovia, informando e indicando esses desvios. Outro ponto de acesso, nosso 0800 001 1255 e através do nosso Twitter, Arteres VP, você pode ter informações online imediatamente do que está acontecendo aqui no trecho. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Valentim, eu volto com você. Ô Guilherme, aproveitando que você está ao vivo aí com o Ricardo, nesse trecho interditado, né? Você fala sobre essas interdições. Então, quem vem por Ribeirão Preto, sentido São Paulo, ou o caminho contrário, precisa optar pela Washington Luiz, essa é a indicação principal, que é uma rodovia também que comportaria, apesar de ser uma rodovia que recebe um fluxo muito grande de veículos, porque também é uma das principais na região de Araraquara e na região de São Carlos. Então, todo esse tráfego da Anhanguera vai ser desviado aí para a Washington Luiz. É esse o caminho que a concessionária indica para o motorista que nos vê agora e vai viajar no final de semana, Gui? Valentim, essa é uma rota alternativa ao Washington Luiz. Vou pedir para o Ricardo, então, explicar para a gente aí as rotas alternativas. Ricardo, então, qual a orientação para os motoristas que precisam passar aqui pela rodovia Anhanguera? Esse era o caminho que o motorista está acostumado a fazer. Então, tem a Washington Luiz. Então, como é que funciona, por exemplo, quem vem de Ribeirão Preto e aí já não quer passar pela Anhanguera? No Trevão, ele já pode seguir pelo Antônio Machado Santana, é isso. E depois? Exatamente. Ele segue pelo Antônio Machado Santana até Guatapará, de Guatapará pela 318, ele segue para São Carlos, acessa Washington Luiz, segue dali para Rio Claro e novamente ele está acessando a rodovia Anhanguera. No sentido contrário, nós temos também a possibilidade do acesso através de Porto Ferreira, Santa Cruz, que nós comentamos agora, ou também é possível fazer o acesso na região de Cordeirópolis, já na Washington Luiz, fazendo o caminho contrário, São Carlos, Guatapará e Ribeirão Preto. Agora, quem segue pela Anhanguera? Quem passou pelo Trevão e aí já está ali próximo a São Simão, Luiz Antônio. Qual é o caminho que aí esse motorista tem que fazer? Esse caminho, ele entraria em Luiz Antônio.
O caminho é Luiz Antônio, de Luiz Antônio ele segue para SP 255, 255 ele segue sentido São Carlos novamente e segue para o Washington Luiz. Agora, é possível entrar em São Simão, Santa Rosa, Tambaú, depois Porto Ferreira, também é possível? Sim, também é possível. Como eu disse, né, o acesso, o fechamento, ele leva em consideração o acesso desses municípios, então o acesso a todos esses municípios seguem abertos. Aí o que a gente pede é que o pessoal realmente fique atento às informações e às orientações dos desvios de tráfego. Tá certo. Muito obrigado. É isso, Valentim. Então, o motorista que for pegar a estrada, preciso procurar bem aí o melhor caminho. Pode falar. Olha, aproveitando de estar ao vivo, agradecendo a imensa audiência do Balanço Geral e aproveitando que o Ricardo está com você, com essa disponibilidade de falar, porque querendo ou não, a interdição da Anhanguera, ela mexe com a vida de muita gente passa pela rodovia Anhanguera, né, uma rodovia, uma das principais do Brasil, e ele falou sobre esse desvio. A concessionária já tem uma noção do impacto que isso vai causar, na questão de quilometragem, de distância, muda muito a distância Ribeirão-São Paulo nesse desvio pela Washington Luiz, se ele tem essa quilometragem para a gente fazer um comparativo, para quem está em casa também saber a questão, olha, vou pagar mais pedágio, vou ter que abastecer mais o carro, vou rodar quantos quilômetros a mais? Essa é uma pergunta, vou aproveitar a outra também para não ficar toda hora te pentelhando, já vou perguntar também sobre a questão do desvio que você citou, ele falou que na terça-feira pode liberar em Anhanguera, porém está sendo realizado esse desvio numa pista simples, que seria esse sentido da mão de baixo que você está mostrando aí. Esse desvio não está pronto já, vai demorar para ser liberado e isso deve prorrogar ainda mais essa interdição, Gui? Vamos lá então, vamos fazer essas perguntas aqui para o Ricardo. Ricardo Valentim, né, quer aproveitar a sua presença ao vivo aqui no Balanço Geral, agradeceu aqui a sua presença. Então é o seguinte, a concessionária fez algum estudo em relação quanto tempo a mais o motorista vai demorar para chegar, por exemplo, em São Paulo, se vai ter que pagar mais pedágio? Vocês têm esse estudo para até explicar para quem está em casa, né, quantos quilômetros o motorista vai andar mais, quanto tempo de viagem a mais? Com relação ao tempo de viagem, nós estimamos entre 30 minutos, entre 30 a 40 minutos, dependendo da rota alternativa. Por isso que a gente fala que é importante olhar, dependendo do horário, do tráfego, isso normal em toda a rodovia, nós temos horários de pico, todo esse ponto. Então, a estimativa é essa. Com relação ao pedágio, algumas rotas não são pedagiadas. Então, quando nós indicamos a rota de Luiz Antônio, quando nós indicamos a rota de Porto Ferreira, não são viagens pedagiadas, né? Então, no caso, se ele seguir por esse caminho, ele não teria um outro pedágio adicional para ser pago. Tá certo. Bom, Valentim, em relação à obra, essa obra acontece aqui no sentido capital e interior, no quilômetro 247. E é lá que vai ter esse desvio. Aí o Thiago quer entender melhor esse desvio. Quando esse desvio já fica pronto, então, por exemplo, na terça-feira, se essa obra continuar, aí já vai ter esse desvio? Como é que funciona isso, Ricardo? Não, são todos trabalhos paralelos mesmo que nós estamos executando aqui no local. Então, toda a parte de engenharia, todo o trabalho nosso, sempre focado na segurança. O desvio, a previsão do desvio é que ele esteja pronto já no início da segunda quinzena agora de março. Uma vez pronto, entre em operação imediatamente já para a liberação do tráfego nesse local. Agora, uma dúvida. A obra acontece, então, no sentido capital e interior, e aí por isso está interditado. Por que o outro lado também está interditado? Em ambos os sentidos, nós identificamos. Então, aqui pela rodovia, você pode observar que nós temos pessoas, máquinas, em ambos os sentidos da rodovia. O fechamento foi justamente para a gente ter, nesse momento, uma tranquilidade, uma velocidade nesses trabalhos, mas, que nem eu falei, o desnível que nós comentamos em pavimento, aquela fissura em talude, ela aconteceu em ambos os sentidos. Por isso que, nesse momento, os dois lados estão fechados. Tá certo. É isso, Valentim. Mais alguma pergunta? O Ricardo está aqui disponível. Não, já vamos agradecer o Ricardo, liberar ele, também o Guilherme Campos, que já acompanhou. Já tem mais detalhes, a reportagem completa do Guilherme Campos, que está nesse trecho em Santa Rita do Passa Quatro. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Ricardo, também. Mas eu acho fundamental e importante, né? O mais importante do jornalismo é a prestação de serviço. Então você que está aí em casa vai pegar a rodovia Anhanguera por algum motivo no final de semana, seja trabalho, você que é empresário, está esperando mercadoria chegar, e aí o pessoal, olha, a Anhanguera está fechada, não consigo chegar, vou atrasar. Segundo a concessionária, essas rotas alternativas, apesar de não pedagiadas, né, você pode às vezes pular um ou dois pedágios aí nesse caminho ali em Santa Rita, em São Simão, já chegando em Porto Ferreira, mas por outro lado, você terá pelo menos mais 30, 40 minutos em uma rota de tráfego normal
calculado pela rodovia. Lembrando que você pega todo o tráfego já pesado da Washington Luiz, você pega todo o tráfego pesado da Anhanguera e coloca tudo num lugar só. Então, esses 30, 40 minutos seria em uma condição normal, você pode esperar que essa viagem, que seria de Ribeirão a São Paulo, duraria aí uma hora a mais, né? Ela pode durar até mais que isso nesse desvio que foi indicado pela concessionária. Vamos aguardar que dê tudo certo, a segurança em primeiro lugar, porém, que eles acelerem isso, porque isso vai impactar diretamente na vida de muita gente aqui na nossa região, tá? E a gente, claro, paga o pedágio, paga o IPVA, tudo que é investido aí na concessionária para evitar com que isso aconteça, né?